De que maneira você encara a atividade física na sua vida? Hoje eu quero te contar como a atividade física mudou meu mindset. Só que antes, se inscreve no meu canal e ao final da nossa conversa, se você achar que fez sentido para você, dê um like. Você é daquele tipo que todo fim de ano, na virada, faz diversas promessas para o ano que vai começar? E dentre essas diversas promessas está ela lá, a atividade física? E aí você começa a primeira semana muito empolgado, a segunda semana tá empolgado, a terceira semana a empolgação parece que já tá acabando, até que chega um momento em que você para. E aquilo que parecia ser prioridade para você deixa de ser, tá? E mais do que isso, né? Essa prioridade é adiada para o próximo ano. Eu te pergunto isso porque, na verdade, várias pessoas são dessa maneira. E várias pessoas são dessa maneira com diversos propósitos que elas colocam nas suas vidas e que elas começam muito empolgadas, só que chega um momento em que elas param, elas desistem. Se você me perguntar se a atividade física sempre esteve presente na minha vida, eu vou te dizer que sim, desde a época da adolescência. Só que a atividade física sempre esteve presente na minha vida sem nenhum propósito. O que significa isso? Eu simplesmente sempre fiz atividade física por fazer. E sempre fiz por fazer porque eu sempre procurei fazer atividade física aquilo que eu mais gostava, porque eu sempre achei que você tem que fazer atividade física aquilo que você mais gosta. Mas aquilo não tinha um propósito. Eu não tinha um objetivo, eu não tinha metas que eu tinha que concluir para eu atingir meus objetivos. Né? Então, simplesmente, eu não procurava crescer com aquilo que eu fazia como atividade física. E isso perdurou por muito tempo na minha vida. E como as coisas aconteciam dessa maneira, a qualquer momento que eu parasse, não fazia diferença. Tanto é que teve uma época que eu parei. E isso aconteceu quando eu saí da graduação e eu fui para o mestrado. Com o acúmulo de atividades do mestrado, eu achei que eu não tinha tempo para encaixar atividade física na minha vida. Só que esse acúmulo de atividade do mestrado também me gerou uma ansiedade, um estresse muito grande, principalmente no final do processo do mestrado. E eu senti a necessidade naquele momento de que eu precisava fazer algo para eu poder relaxar, para eu poder extravasar. E aí, de novo, eu procurei fazer algo que eu gostasse de fazer. Só que naquele momento, eu não procurei uma atividade física especificamente, né? Eu procurei algo que para mim era mais uma terapia. Eu procurei a dança de salão. Mas foi nessa dança de salão que me despertou para que aquela atividade tivesse um propósito na minha vida. Por quê? Os diversos ritmos que a gente tem na dança de salão, todos eles são fascinantes, né? Mas tinha um que era muito desafiador para mim. E esse ritmo era o tango. E eu não sabia nada sobre aquilo. E eu lancei na minha vida o primeiro propósito com aquela atividade. Eu queria aprender a dançar tango. Logo em seguida que eu aprendi a dançar o tango, eu lancei um outro propósito com essa atividade. Eu queria dançar tango na Argentina. E isso foi alcançado, né? Um determinado período da minha vida em que eu tive a oportunidade de ir para a Argentina. Né? E lá no Caminito, para quem conhece o Caminito, né, ele tem vários palcos de entretenimento, né, para o turista. E nesses palcos tem apresentação de tango com profissionais. E enquanto eu esperava meu pedido, né, me convidaram para ir para o palco para dançar. Né? E para mim aquilo foi um sonho realizado, porque eu não imaginava que ia acontecer daquela maneira, mas aconteceu e eu vou deixar um trechinho só aqui para vocês verem, né, que como não foi planejado, eu não estava com roupa adequada, né, tal, mas que foi um sonho realizado dançar tango no Caminito.
imediatamente a necessidade de inserir na minha vida a atividade física de fato. Só que naquele momento eu queria fazer algo diferente, né? Primeiro que eu não queria fazer uma atividade física em um ambiente fechado, porque não era aquilo que eu queria um ambiente aberto, né? E eu procurei algo que eu pudesse fazer num ambiente aberto, né? E eu fui para uma atividade física que tudo que eu desenvolvia era num ambiente aberto. Só que o propósito, o objetivo dessa atividade, de todas as pessoas que estavam ali, era que elas ganhassem condicionamento para que elas pudessem correr. O propósito, o objetivo final era a corrida. Bom, não era esse o meu propósito, mesmo porque eu não sabia, né, desse objetivo, né? Eu fui inserida ali por conta de ser uma atividade ao ar livre, e isso me chamou muita atenção. Com 3 meses de atividade, eu fui inscrita pela escola, pelo meu treinador, assim como todo mundo que estava ali, para a primeira corrida do ano. E eu pensei, quanto de quilômetro, como fazer isso? Né? Todo mundo me tranquilizou, não, você só vai correr 5 quilômetros. E eu falei, meu Deus do céu, 5 quilômetros, né? E isso foi. Foi a minha primeira competição, mas essa primeira competição me abriu portas para que eu pudesse, né, trabalhar o aumento de percurso ao longo do tempo. E eu comecei a trabalhar isso. Veja que agora, aquela atividade, ela passou a ter, para mim, um objetivo, um propósito. Já não era algo que eu estava fazendo por fazer. Né? E eu comecei a desenvolver isso. Né? Só que aí, saí do 5, fui para o 7. Saí do 7, fui para o 10. E daí, eu fui para as 10 milhas. Ou seja, eu saí do 10 para 16. Só que até então, toda essa mudança parece que estava muito natural para mim, né? Até que veio a ideia de correr 21 quilômetros, meia maratona. Tá? Mas parece que para mim também isso ainda estava muito natural. E eu alcancei esse objetivo. Com a meia maratona, eu aprendi, né, que eu teria que ter, né, algumas constâncias nos meus treinos, né, que eu teria que ter uma planilha para eu seguir. Mas até então, não foi isso que me levou a trabalhar o meu mindset. Tudo aconteceu depois de correr 5 meias maratonas, quando veio a ideia de fazer a maratona. Diante desse grande desafio, eu sabia que eu precisava trabalhar meu mindset de maneira diferente. E eu procurei ajuda para que isso pudesse acontecer. Comecei a trabalhar alguns cursos, né? Esses cursos me sugeriam várias leituras, né? E eu comecei a entender que a primeira coisa que eu tinha que fazer era eu sair da minha zona de conforto. Eu comecei a entender que para eu poder trabalhar esse meu objetivo, eu tinha que ter metas, pequenas metas, para eu poder alcançar o meu objetivo. Eu entendi que para eu poder correr a maratona, né, com tudo isso que eu vinha fazendo, com mudança de mindset, que eu tinha que ter muita consistência, que eu tinha que ter muito foco, mais do que isso, eu tinha que ter muita perseverança e que tudo isso ia me dar muito trabalho. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu tive que trabalhar todo o meu mindset para inserir todas essas mudanças que eu precisava ter na minha vida para que eu pudesse alcançar o meu objetivo, que era correr a maratona. E isso foi trabalhado. Foram várias leituras, vários cursos, né? Até que eu pudesse, de fato, atingir o meu objetivo. E foi possível atingir.
né? E aí eu te tranquilizo em relação a isso. Não é difícil correr uma maratona. O difícil é nós trabalharmos a nossa cabeça, nós trabalharmos o nosso mindset, né? Nós trabalharmos todos os treinos que precisam ser feitos para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Em meio a tantas leituras, eu aprendi uma coisa valiosíssima sobre mindset. Nós temos dois tipos de mindset, um mindset fixo e um mindset de crescimento, né? E eu descobri que, na verdade, né, o esporte, a atividade física é o que mais gera, né, essa mudança, esse mindset de crescimento nas pessoas, né? Porque, na verdade, as pessoas só atingem os seus objetivos, né, se elas tiverem um mindset de crescimento, né? Nós ainda vamos conversar um pouco mais, né, sobre diferenciar mindset fixo de mindset de crescimento, né? Mas eu queria deixar claro para vocês que toda essa mudança no meu mindset, ela foi gerada em função do meu propósito dentro da atividade física. Você deve estar se perguntando, qual é o seu próximo desafio, Alcione? E eu te digo, nós ainda vamos conversar sobre ele. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço.